Oi, gente! Tá começando mais um episódio do EARCcast, comigo, Daiane Lorenzetti. E comigo, Márcia Simonsen. O último episódio dessa temporada linda, né, Márcia? Nossa, quantos profissionais incríveis passaram por aqui. E hoje teremos um tema inédito, que vai ser muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo, para fechar com chave de ouro. Então, fique com a gente. Mas antes, lógico, vamos chamar os nossos parceiros que fazem o EARCcast acontecer. O EARCcast é um oferecimento Ventura Casa, Versato Acabamentos, Sona Automação, Paoli Tecnologia para Cozinha, Vitrali Design, Casulo Guarda Tudo. Então vamos lá, só que... Espera um pouquinho. Primeiro você vai dar o like, vai ativar o sininho do canal, vai seguir a gente no EARCcast e avisar seus amigos para tudo tá bombando. Conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Isso mesmo, não é? Isso mesmo. E aproveito para relembrar vocês para seguir a gente no Instagram, @EARCconecta, para vocês verem os cortes e os outros vários projetos que a gente fala ali no Instagram, né, Márcia? Eu vou aproveitar, @Versato Acabamentos. É isso, é isso. Então, vamos chamar a nossa convidada de hoje. Ela é engenheira civil e ela vai explicar muito sobre gestão de projetos e gestão de obras, o que eu fiquei sabendo agora nos bastidores, que são coisas totalmente diferentes. Muito bem-vinda, linda Bárbara Pires. Muito obrigada. Obrigada pelo convite de vocês duas. Bem-vinda, linda. Obrigada, Márcia. É linda Bárbara, gente. É uma pessoa muito especial que nós vamos conhecer hoje aqui. Adorei o trocadilho que você fez nos bastidores. Linda e Bárbara. Ela é linda e ela é Bárbara. Esse nome às vezes ajuda e às vezes atrapalha na obra também. Prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, tá bom? Coisa boa. São 20 anos de profissão, então tem 25. muito... Aí, tá vendo? Entregou a idade já. São 25 anos de profissão. E a gente vai conversar sobre esse tema que é tão rico, que tantos têm curiosidade. Você atua desde sempre nesse nicho. Conta pra gente. E também aproveitando essa diferença entre gestão de projetos e gestão de obras. Bom, gente, primeiro, boa tarde. Para quem estiver assistindo a gente, quero dar um oi para todo mundo. E, bom, eu comecei em 94, com 14 anos. E aí, logo assim, a gente já começou na escola técnica, antiga escola técnica, e foram 4 anos de edificações, né? Então, lá a gente já tinha desenho, material de urbanismo, de projeto, de orçamento, e a partir dos meus 16 anos eu já entrei dentro das consultoras, trabalhando na nossa área. Quando eu comecei o primeiro processo, né, já foi dentro de orçamento e obras, no meu primeiro estágio. E me formei com 18 anos, né? Qual a diferença, primeiro, entre gestão de projetos e gestão de obras? Essa dúvida, ela existe quando o cliente já vai te contratar, ele já tem essa dúvida. Porque, às vezes, ele está contratando um projeto e ele já está acreditando que ele está contratando a gestão de obras. Então, gestão de projetos, a gente tem acompanhamento desde aprovação, concepção, aí tem alguns profissionais que não trabalham também com aprovação. Até né? mesmo a assessoria na compra do lote. Isso, compra do lote. Por exemplo, na compra do lote, a gente tem um outro processo que também ele não é muito conhecido, só dentro de grandes consultoras que existe esse departamento, que é a viabilidade técnica e financeira. Então, vai comprar um lote, alguns clientes me enviam primeiro a localização, eu trabalho com macro projetos, então, terrenos de 30 mil metros. Aí ele vai te enviar o lote e você vai estudar, pode comprar ou não, porque às vezes a gente tem algumas interferências. Aí, se for viável tecnicamente, a gente vai fazer um estudo, que é um estudo de massa, para fazer a viabilidade financeira, para ver se aquele negócio para em pé, se for um comercial ou um residencial de grande porte. E eu também faço esse serviço para clientes com lotes menores. Então, comprou o lote, a gente entra, aí a gente já começa a entrar dentro de gestão de projetos. E a gestão de projetos é acompanhamento dos processos de todo o desenvolvimento, da aprovação, da legalização, né? Porque tem algumas obras aí que não são legalizadas. Aí a gente começa a desenvolver o produto, criar o conceito, fazer projeto legal, projeto executivo, detalhamento e a compatibilização de projetos. Né, para grandes consultoras, por exemplo, stand de vendas está dentro desse processo de gestão de projetos. Aí sim eu fechei meu processo, mas eu não iniciei a obra.
Então, existe muito essa dúvida, né? Quando aí você vai para gestão de obra. Isso. Aí a gente tem um outro contrato hoje no escritório. Quando a gente começa, às vezes a gente acaba misturando um pouco, mas hoje a gente é separado totalmente. Então, eu tenho um contrato para gestão de projetos e um contrato para gestão de obras. E se tivesse uma viabilidade técnica, um contrato para viabilidade técnica. Eu acredito que muitos não sabiam disso. Dessa diferença, né? Dessa diferença. Não eu sabem. acho que... Não, e eu queria que você contasse um pouquinho também da sua parte que você trabalhou com gestão de projetos. Sim. E você acabou se tornando uma arquiteta também. Sim. Conta pra gente Eu falo que eu sou uma engenheira Nutella, né? Porque eu fui especializando muito em projeto e acabamento. Tudo engenheiro começou... Nutella, é muito engenheiro Nutella, né? A pessoa fala... Todo mundo na obra fala, é arquiteta. Eu já acostumei, eu vou respondendo, já tudo certo. O que me formou? Então, eu tive 2 formações muito importantes, além da engenharia. Foi edificações e foi trabalhar... Não sei se pode falar o nome de empresas. Pode. Trabalhar na Brookfield Incorporações. É uma outra faculdade. Então, lá eu trabalhei num departamento que era a chave do negócio, que é o Novos Negócios. O meu departamento chamava Novos Negócios. Então, nós estudávamos lote, desenvolvíamos o produto para depois ir para comitê de aprovação, que era um comitê internacional, e entrar com esses processos de aprovações. Bacana. É muito interessante porque eu tinha que defender porque aquele produto é viável. Porque outra coisa também que grandes empresas erram. Ele quer desenvolver um produto, mas aquele produto é para aquela região. Uhum. Por exemplo, quer colocar um alto padrão num bairro que, infelizmente, não é alto padrão. E ele erra e perde venda. E aí fica com aquele estoque. Então, essas 2 formações me desenvolveram para ser uma engenheira especialista em aprovação, em legalização, em desenvolvimento de produto e acabamento. Porque eu também ficava com a parte de stand de vendas. E dentro do stand de venda, montar os decorados, as imagens, o caderno. Todo o acabamento do produto. Todo o acabamento, personalização. Aquele material também que vai para os corretores, que é o manual dos corretores, manual do proprietário. Então, até pegando o gancho da questão da legalização, para esse link aqui, quais os erros mais comuns? Não ler a legislação. Tem muita falta de leitura de legislação e aí com isso você não aprova o projeto. Infelizmente, tem muito cliente que quer burlar a legislação. Eu não trabalho dessa forma. Eu não tenho nenhuma notificação no meu CREA ao longo de todos esses tempos, nem multa, nem notificação. Então, não ter conhecimento de fato. Por exemplo, a última consultora que eu trabalhei, eu analisava o terreno de todo o Brasil. Então, eram macro projetos para viabilizar os terrenos de todo o Brasil. Então, eu tinha que conhecer a legislação de todas as cidades que eu trabalhava. Então, o primeiro erro é não mergulhar em cima do plano diretor. Então, mergulhe no plano diretor. Perca um tempo que você vai ganhar um tempo de aprovação. Verdade. Invista, né? Invista o tempo. Invista o tempo. Ele não lê, aí ele vai, faz, e aí volta da exigência. Então, geralmente, a gente trabalha com um projeto com uma exigência, geralmente. Então, esse é o primeiro erro. Existe também bastante da não aprovação. Existem incorporadores e construtores que querem desenvolver um produto num local em que o uso do solo não lhe permite aquele produto e ele compra o terreno. Aí chega para mim depois. Então, ele já comprou o terreno e ele quer construir, por exemplo, um residencial de 30 pavimentos. E o terreno dele só propicia 9 metros de altura. Gente, e assim, isso é mais comum muito comum do que a gente imaginava. Imagina. E eu falei assim, gente, mas como assim? Ele investimento tão alto e acontece isso. Teve uma história que os meninos, que é um dos projetos mais premiados do FGMF, que é um escritório de São Paulo, é o edifício Corujas. E eles fizeram as compras e tal, e no final ficou um morador no meio do projeto que não quis vender. Então, sim. Assim, gente, acontece de tudo, né? Assim, eu falo assim, mas como assim? Mas é uma grande empresa, como que... E acontece, isso, né? é muito bom também. Por exemplo, às vezes a gente vai trabalhar com terrenos longos. Antes de comprar todos os demais, reúne com todas as famílias e analisa. Você quer vender o seu terreno? Porque às vezes um único, ele tem afeto por aquele terreno e ele não vai vender. E aí ele não vai proporcionar desenvolver um residencial. Então, tem muito consultor que não lê a legislação, ele compra no ímpeto, ele acha que está fazendo um bom negócio, porque também tem muito terreno que quem está vendendo fala que, nossa, olha a maravilha. É uma oportunidade. Nossa, essa oportunidade da vida. Por que é oportunidade na vida? Porque você não verticaliza. E aí, consequentemente, ele não para em pé financeiramente. Então, tem esse erro que é bem corriqueiro. Entendi. Porque nem toda construtora tem um departamento de novos negócios, quase nenhum. E vamos contar um pouquinho dessa parte que, comparando com a arquitetura, né?
tem muitos arquitetos que eles iniciam a carreira focados no design, na criação, mas acabam descobrindo a necessidade de estender a viabilidade técnica e financeira dos projetos. Sim. Como você aconselha esses profissionais a partir para essa metodologia? Chega muito em mim, arquitetos, geralmente até 2, 3 anos de formado, tem uma característica que eles me relatam bastante, que é fazer o projeto, um projeto maravilhoso, e depois o cliente não conseguir executar. Então, ele constrói o sonho, mas o sonho do cliente não é execuível para ele financeiramente. Então, eu sugiro que quando o cliente chegar com o terreno, ele faça o primeiro estudo, que é um estudo de massa. Fala um pouquinho mais desse estudo de massa. Esse estudo de massa tem dentro dos novos também, dos novos negócios. Você vai colocar o terreno e ele vai pegar o uso do solo, o PDL, e vai implantar. Ele não desenhou nada. Ele não precisa de perder tempo desenhando. Então, vai colocar recuos, altura, caixa de elevador, área comum. Dentro da lei, do que é permitido. Isso. Com isso, ele vai saber quantos pavimentos vai dar, qual é a área construída, qual é a área total privativa, porque são coisas diferentes. É o que ele está vendendo e o que ele está construindo. E aí, com isso, ele vai conseguir falar para o investidor ou para o cliente final quanto vai ficar a obra dele. Até então, ele não desenhou. Só um estudo de massa. É só um estudo de massa. Ele geralmente é feito no Excel, algumas vezes a gente faz até no CAD, mas bem rápido, eu faço no Excel. E você faz para residência isso também? Faço também. Aí, o que acontece? Depois que ele chegou na viabilidade financeira, fala, ok, Márcia, posso fazer o seu produto? Ele é isso, te atende. Sua kitnet vai ter 20 metros quadrados, tantos pavimentos, tantas kitnets por andar. Ah, mas eu queria... Tá, mas não cabe. Eu também acho que nós, profissionais, a gente tem que ser sincero. Não usar de otimismo demais, que o cliente, na verdade, depois não vai funcionar. Falamos sobre isso em um dos episódios, Foi? Né? Sim, assim, de ser verdadeiro. Ser muito verdadeiro com o cliente, né? Falar, gente, não vai funcionar o que você deseja. É para isso que você foi contratado. É isso. E aí, às vezes, a pessoa fica com medo. Principalmente quando você é recém-formado, você fica com medo de falar a realidade. Então, chegou na parte financeira, ok, tá bom, aí você consegue fazer rearranjo. Às vezes o apartamento tá dando, sei lá, 120 metros, não passa a viabilidade, você coloca ele menor, 95 metros, vai ter mais apartamentos, mais área privativa, mais dinheiro, e aí o residencial vai ficar em pé. Depois disso que ele vai pro desenho, que a gente já chama de quadro de áreas, alguns de estudo preliminar. Então, primeiro vamos analisar, fazer a viabilidade técnica e financeira daquele produto. Depois a gente desenha. Que bacana. E, Linda, assim, eu penso que um dos maiores desafios é a gestão do tempo, né? Para conseguir administrar isso tudo. Porque tem que controlar a ansiedade do construtor. E você tem um método, você criou um método seu? Criei. Eu criei um método de acordo com as consultoras que eu trabalhei. Eu fui afinando. E aí a gente chegou num método para... Eu consigo desenvolver uma viabilidade grande em 2 dias, por aí. Olha só que beleza. Consigo. A última consultora, a gente estava lá, eu entrei e não tinha feito, comprava um terreno sem fazer viabilidade, e aí tinha um rio no meio, tinha uma rua no meio, acontecia de tudo. Teve um terreno que tinha 3 ruas no meio do terreno, então isso inviabiliza, porque a gente consegue fazer o desvio desse curso hídrico, mas tem que aprovar no INEA, 6 meses perdidos. Então, aí a gente desenvolveu um processo, nessa consultora a gente lá não tinha processo, e aí eu implantei o meu neles. Então, em 1 ano a gente fez 40 estudos de terrenos. Ou seja, você profissional que está assistindo a gente, que quer entrar nesse nicho, tem que estudar muito. São alguns anos aí, mas dá para aprender. Eu esqueci, a gente falou sobre gestão de projetos, gestão de obras, mas eu fiquei curiosa. Agora eu quero saber mais gestão de obras. Até onde você vai, né? Você que contrata todos os... Como que funciona? Aí eu já trabalho com a minha equipe, né? E como eu especializei bastante em acabamento, eu não abro mão da minha equipe de acabamento. Dependendo do cliente, quando ele tem equipe, hoje a gente aceita na obra bruta. Mas acabamento a gente tem muita perda. Por exemplo, muito investimento, compra um piso belíssimo da Versato e você vai assentar, a junta está errada, abaulado, já vi pisos maravilhosos, totalmente abalados, e aí o cliente assentou o corte tudo, todo piricado, vai fazer o corte do ralo, ele não dá conta. Então, assim, hoje a gente tem toda a equipe. O que é interessante? Como passa tudo por mim ainda, a gente tem equipe, mas eu reviso tudo. Então, por exemplo, a gente vai instalar a luminária tal. Eu já sei se isso vai funcionar ou não. Então, quando eu estou no executivo, eu já falo, isso não vai funcionar. Esses dias o engenheiro eletricista montou um quadro numa parede dessa largura. Eu já falei, não passam os dutos de entrada e os de saída. Então já reloca. Não cabe. Cabe o quadro.
Os dutos não. Então, eu já reloquei um quadro. Então, o cliente não vai ter quebra-quebra, porque eu acho estranho você estar construindo e quebrando, porque tem obra que você está construindo e reformando. É verdade. Não é? Isso é projeto ruim, né? E também eu vejo uma coisa... Adoro a Márcia. Com toda a finesse. Isso é projeto ruim. E não compatibilizado. Ele não compatibilizado. Então, assim, e também não fez maquete. Porque se não fez maquete, fiquei sabendo essa semana que uma pessoa quebrou a fachada inteira. Eu falei, bom, então ele não fez maquete. Nossa, eu me lembro de uma casa, na época que eu era arquiteta, que a gente pegou para fazer interiores, né? E a casa já estava quase toda construída, tal, nós estamos lá já revestindo, de repente, por onde que vai descer o cano da água pluvial? Eu, o quê? Como assim? Era uma coisa que eles não tinham resolvido, a casa já estava de pé, coberta, pronta. A gente teve que criar um nicho, uma história toda para descer esses umas tubos. Bonecas onde não existe. Não virou boneca porque a gente escondeu tudo, né? Mas... Gente, que é lá isso? Na fase de compatibilização, gestão de projetos. Lá atrás. Que aí a gestão da obra, ele só vai acompanhar o que foi resolvido já na gestão de projetos. Também a gente vê também no meio da obra, a pessoa está decidindo qual é a largura da bancada, por onde vai passar as tomadas, lava-louça. Eu não consigo entender, mas acontece. Gente, são tantos detalhes. Eu acho que é válido sempre a gente fazer aquela brincadeira assim, não é só um projetinho. Não é só um desenho. Não é só um desenho. Faz um desenho aqui rapidinho. né? É muito isso. Mas eu acho maravilhosa essa etapa de compatibilização de projeto, né? Que você chama de gestão, porque aí fica tudo amarrado, tudo resolvido. Inclusive, nessa fase, eu imagino que você já escolhe alguns fornecedores, né? Então, a telha vai ser assim. Sim. A esquadria é tal. A esquadria. Eu já penso no revestimento, porque daí eu já vejo a largura dos meus corredores, vai dar recorte no piso ou não. Qual é o contrapiso que você vai ter que deixar. Qual o contrapiso. E como lá na escola técnica, talvez seja... Eu não sei se eu fiquei acostumada, eu já projeto com layout. Sim. Então, aí eu já sei que aquele layout vai funcionar. Então, eu não sei todo o fluxograma. Eu não sei projetar sem colocar o layout. Porque eu já penso onde vão estar locados todos os equipamentos, todos os mobiliários. Bacana. Mas acontece quebra-quebra por aí, eu vejo. E sempre, né? E quais foram os principais desafios aí nesses anos todos, nessa parte de gestão de obras? Vamos falar de gestão de obras. Gestão de obras? Em Brasília, eu trabalhei num órgão aí muito sisudo, vamos dizer assim. Pode contar, Pode contar? Super, faz Foi parte do seu apenas no portfólio. Itamaraty, eu cheguei no Itamaraty apenas como engenheira. E aí não me falaram que eu tinha que ser diplomata. Quantos anos você ficou lá? Fiquei 3 anos. E assim, eu cheguei para substituir uma pessoa, ela não ficou, acho que ela ficou comigo um dia para me treinar. Ah, que ótimo. Olha que legal. E aí a primeira obra foi na sala do ministro. Foi bem interessante, porque aí eu cheguei como engenheira, né? E aí eu falei, então, sua obra vai acontecer isso, vai quebrar isso. Ele, como assim? Aí ele ficou chocado, né? Porque pra mim tava muito natural. E pra eles eu tava fazendo um colapso, né? Então, assim, aí lá, o que foi muito bom pra mim? Eu falo que de engenharia eu não aprendi nada, mas de diplomacia eu aprendi tudo. E como eu era a única mulher da empresa, eu sofri bastante no começo. Porque para eles era difícil, para minha equipe era difícil. Eles acharam que era uma menina que estava se divertindo fazendo obra. Aí depois eles entenderam que eu conseguia fazer uma obra. Então, esse foi um processo bem difícil. No começo machucou bastante, mas depois eu saí com uma recomendação lá do Rio Branco. Ainda bem. Bacana. Aprendeu a se relacionar, a resolver pepinos, isso. Assim, tipo, estourou bomba, você tava aí lá eu ligava, gente, é o martelete. O ministro falava, Linda, martelete é muito alto, não funciona, tem que ser à noite, não dá certo. Porque pra mim tava natural, pra eles não. Um super case no portfólio, né? E quando vocês veem essas coisas que acontecem assim, o presidente vai lá, pra vocês o presidente vai lá, né? Pra gente não, eu guardo as caçambas, eu fecho tudo, porque pega um resíduo de caçamba pra atirar em alguém. Então, tem todo um processo de uma semana para receber um grande evento nesses departamentos, nesses órgãos. Foi bem bacana. Eu uso diplomacia, das regras de diplomacia que eu aprendi com alguns ministros, com os meus clientes, de pessoa de obra residencial pequena, eu utilizo da diplomacia. Por exemplo, vai dar uma notícia ruim? Daiane, então, eu vou ter que quebrar o estúdio inteiro, vai virar um caos. Mas antes eu chego com uma notícia boa. É uma estratégia boa. É uma estratégia boa. A segunda estratégia, para quem está assistindo, não fale, escute primeiro
O seu cliente, ele te traz todas as suas respostas. Então, primeiro, escuta o que o cliente está falando, ou o que o fornecedor está falando, ou o que a obra está falando. Numa reunião, por exemplo, de 10 profissionais, onde você pode estar sendo atacada. Se você escutar o que eles estão falando, a sua resposta já está melhor para ele. Geralmente, você vai numa negociação, fechar contrato. Você fala tudo antes. Você vai perder esse contrato. É muito difícil eu perder um contrato. Porque eu escuto primeiro, para depois eu falar. Olha que dica boa, gente. Presta atenção, deu 2 dicas importantes. Eu acredito que também se linka, eu acredito que você vai dar um bom insight. Eu achei super bacana no seu release que você me passou, engenharia conceito. Nossa, isso foi libertador. Eu achei muito bacana, eu queria que você explicasse um pouquinho como que você escolheu essa história, porque aí entra um pouquinho na minha área, a parte de marketing. Foi que eu uma achei pessoa super do bacana. marketing. Um amigo meu de marketing falou, Linda, eu posso te estudar? Eu falei, ok. Era Linda Pires, engenheiro demais. Soluções em engenharia, uma coisa assim. Ele, que soluções? Primeira pergunta, eu falei, que soluções? Aí eu fiquei perdida. São tantas. E ele falou assim, Linda, você não é desmerecendo, mas você não é só isso. Você tá perdendo. Aí ele foi conhecer minha família, perguntou, falou, de onde veio? Eu falei, minha mãe derrubava a casa a cada um mês, ela mudava tudo. Meu pai fazia croquis à mão, até hoje faz. Ele, como assim, volta? E outra coisa também que eu tinha é que eu era muito criticada por ser uma engenheira de projetos e uma engenheira de detalhamento. Então, depois de 40 anos, eu fui entender o porquê. Então, eu fazia eventos. Quando eu fazia eventos na faculdade, na escola técnica, eu já arrumava todos os ambientes. Eu me relacionava com as pessoas. É o networking, né? Eu era como a Márcia, eu era relações públicas, mas você acha que eu tinha consciência disso? Eu não tinha. São relações públicas. Nossa, mas super. Você administra como gente, ninguém. Eu fico admirada. Assim, os eventos, será que eu vou as ser viagens, assim? Os projetos. Com nós estamos falando da Linda aqui, gente. Um detalhe. Mas é isso. Então, eu demorei pra me entender. Mas aí você fazia os eventos na faculdade, você arrumava tudo? Tudo gratuito, tá, Márcia? Entendi. Como você oferecia isso para as pessoas? Eu tinha um evento da minha turma, pode deixar que eu resolva. Eu fazia decoração, resolvia, tal. A Daiane sabe que eu tenho um projeto voluntário para mulheres. Eu fiz grandes eventos, tudo sem dinheiro também. Eu lembrei, porque assim, eu brinco, né, que eu tive um blackout, né, na minha memória, assim. E depois que eu comecei a pesquisar, eu pensei, gente, a Linda, ela tinha alguma coisa com evento de mulheres e tal. E daí a gente, nos bastidores aqui, ela me relembrou. Foi. Então, aí eu fui voltando tudo isso. E aí ele foi construindo a minha história. Ele falou, Linda, como que você faz um projeto? Aí eu falei, todo projeto para mim tem uma história, tem um conceito e tem afeto. Então eu estudo como é a Márcia, eu entro na vida dela, na família, no dia a dia, e a partir disso eu faço meu projeto. Então, por exemplo, a única coisa que eu não abro mão é do conceito do meu projeto. Eu até geralmente passo quase especificações de todos os tipos, mas o conceito... Então, a gente está com uma casa agora que o conceito interno dela é uma praça, um jardim de inverno dentro da cozinha. E aí eu fiz uma clarabóia e tal. Então, isso é algo que eu não abro mão. E aí, quando ele fala isso para ele, falou, Linda, isso é conceito. Então, você tem que linkar a engenharia, que é rígida, inflexível, técnica demais. E às vezes a pessoa quer colocar um ar-condicionado em cima de uma cabeceira maravilhosa, né? Então, linka a engenharia com o desenvolvimento do produto seu. Aí é por isso que surgiu engenharia conceito. E ficou demais. Adorei. Na hora que eu li, eu já incomoda, entendi que né? é algo diferente, que é algo pensado. Né? E o caderno de projetos é um croquis do meu pai. Que bárbaro. Que aí ele falou, traz essa história para o seu escritório. Então, aí todo o caderno tem as canecas, depois eu mando umas canecas, tem porta-copa, é todo o croquis dele. É a tecla que a gente bate do branding, né? Do branding. Dos detalhes e de aplicar esses detalhes. E vai entregar uma obra, já entrega o kit do cliente, aí já vai tudo arrumadinho, né? Então, do storytelling, que é minha paixão. Eu amo. Eu gosto. E me conta mais um pouquinho do tempo que você trabalhou lá no Itamaraty. Como que é você trabalhar com edifícios tombados, né, uma área tão delicada aqui no Brasil, muito rígido, né? Lá não se muda nada. Uma super responsabilidade, né? Não se muda nada. Tem uma escada lá, aquela que desce ali no centro do Itamaraty, ela não tem corrimão. E ela, quando você só... o Niemeyer, né? Ela. Niemeyer.
Você só vê quando você tá bem na pontinha, então ela tem um grande risco de queda. Que medo. E aí chegaram e falaram, vamos colocar um corrimão. Não, impossível, não se coloca corrimão. O projeto não se pode colocar corrimão. Então eu não posso mudar o mármore, eu não posso mudar a abertura do lado das portas, nada. Então, para mim, foi bom para eu estudar, conhecer do tombamento, porque depois na outra consultora eu tive que fazer uma análise de um terreno que era tombado. Aí os meninos já passaram para mim, é tombado, dá uma olhada no que é tombado, porque nem tudo é tombado, e depois você analisa. Mas para mim foi bom, porque eu tive que trabalhar com manutenção onde eu não poderia mudar nada, e eu deveria chegar no, por exemplo, mármore branco, ele tem que chegar o mais próximo possível do original. Uma outra coisa que a gente fez também ali no palácio, tem aquelas colunas de concreto, que nunca tinham sido lavadas, nunca tinham sido tratadas, eu tive que refazê-las. Então Manutenção eu tive delas. que fazer uma manutenção e não alterar a cor daquele concreto. Tem uns pilares também que ele tem a largura certa, então eu tive que tratar a ferragem que estava exposta, mas eu não poderia mudar a largura do pilar. É bem rígido, né? É muito rígido. Você chegou a fazer algum projeto de retrofit em algum edifício tombado, onde você pudesse agregar um volume a mais? A gente só fez no Rio Branco. O Rio Branco a gente fez o retrofit dele por 100%. Conta pra gente um pouquinho. É muito bom trabalhar no Rio Branco. É porque o retrofit é um assunto muito bacana, né? Lá a gente tinha muitos problemas estruturais, muitos. Tinham vazamentos, tinha uma cozinha também que a gente teve que refazer. Aí a gente faz todo um projeto, apresenta a eles e vai fazendo faseado. Porque eu também tenho que adequar ao time do Rio Branco. Lá tem aula, então foi bem interessante. Por exemplo, a gente fez o retrofit do espelho todo da água. Aí vai procurar a água, onde que essa água está saindo, é engenharia pura. Aí tem uns artifícios, não sei se vocês sabem, os artifícios, quando tá tendo um vazamento, você colore a água. Eu não sei nada, gente. Eu não sou arquiteta, não sou engenheira. Eu me colore infiltrei na vida de vocês e não saio mais. Isso também acontece, às vezes tem vazamentos, você colore a água, não tá achando. Colore a água, solta, e ela vai vazar com a cor. E aí você consegue identificar onde está. Que bacana. A gente fez todo o retrofit de lá, fez fachada, foi muito bom. Mas manteve a estrutura original. Lá não é tombado. Não acrescentou nada. Não assim. acrescentamos, só a cozinha todinha foi refeita. Aí já mudamos tudo. Que bacana. Porque ela não era funcional. Vamos pegar o gancho de retrofit. O que você acha? A gente estava falando sobre isso em um outro episódio, sobre Goiânia está envelhecendo, né? Tá. Então é um nicho muito rico. Já começa a ser um nicho muito interessante ali para se olhar, né? Você já teve essa percepção? Eu gosto. Eu gosto de retrofit e as empresas estão voltando para casa. Vocês observaram isso? As empresas estavam em salas comerciais, eles estão voltando a ocupar casas antigas. No setor sul, no setor marista. Setor sul tem muito, setor oeste. Setor oeste. Então, assim, eu acho que a retrofit é carente. Eu acho que dá para você desenvolver um bom produto e uma boa obra com retrofit. E eu acho que é um bom gancho. Brasília, que eu morei muito tempo, é retrofit o tempo inteiro, porque a maioria lá a manutenção é mais forte que a construção. Entendi. Porque não tem terreno livre, certo? Se não tem terreno livre, eu tenho que resolver o que existe. O que Aqui em Goiânia a gente tem terreno mais livre. Discutindo sobre o retrofit é que o metro quadrado novo está muito alto. Sim. Aqui em Goiânia. E que os espaços também estão um pouco menores, né? Sim. Os quartos de casal, as suítes mesmo, estão muito menores. Então, você pega um edifício com um apartamento antigo, grande, que tem ambientes maiores e trabalha ele, né? Eu gosto. E aí você vai pegar um metro quadrado mais barato e vai desenvolver um produto melhor. E você consegue investir aquela diferença no imóvel. No imóvel. No mobiliário, na marcenaria. Em tudo. E aí, porque às vezes a pessoa compra... Como eu sou cria de construtora, eu acho os apartamentos muito pequenos, né? Então, às vezes, a pessoa vai comprar, na hora que ela vai usar, ela vai ver que é muito pequeno. O assoalho que estava fora de moda agora está voltando. Ai, gente, mas eu acho lindo. Não, porque o assoalho... Nossa, o assoalho está voltando com tudo. Tá. E ninguém mais queria assoalho. Para você tirar um assoalho, né, tem todas aquelas granzep embaixo, vira uma poeira, uma coisa horrorosa para você tirar. Então, agora tá voltando. Então, é só dar aquele lustro, só fazer a recuperação. O lustro e fazer a manutenção, fica ótimo. Lá em Brasília, ninguém tira o... E taco também, lá em São Paulo também, ninguém tira Ninguém taco. tira taco, ninguém. Lá no Ministério tinha muito taco, né? Eu não podia nem pensar em mexer. Lá tem projetos para tapete. Os tapetes têm a localização correta, você não pode mudá-los de local. Entendi. Então, tem um projeto só para tapetes. Que bacana, hein? É muito interessante. Então, assim, o que me ajudou lá foi muito essa questão de estudar materiais,
de analisar, por exemplo, você vai fazer um retrofit, o que eu vejo que as mãos de obra têm dificuldade você tem que tirar aquele revestimento, se a mão de obra não for qualificada, ele danifica o próximo revestimento. Você vai tirar esse aqui, ó, se a mão de obra não for ideal, ele vai estragar esse, vai perder o painel todinho. Então tem técnicas para você remover só esse aqui, sem danificar o próximo. Bacana. E Linda, você tem um interesse de... ela ensinando, né? Ela tem toda um cuidado, uma didática. Eu fui professora de física lá em 1900. Gente, essa mulher já foi toda. Ah, teve que ser, né? Pra pagar a faculdade, a gente trabalhou, né? Certo. Você tem vontade de ensinar? Assim, eu vejo que é um nicho ainda pouco explorado, né? Sim. O que você recomendaria? Você ensinaria? Então... Algumas pessoas têm chegado para eu ensinar tanto o desenvolvimento de produtos de massa e viabilidade, quanto a questão das manutenções. Mas eu estou analisando com muito carinho, porque eu não quero ser aquela que vende curso sem dar assistência. Então, se eu fosse programar um curso, primeiro que seria presencial. Para eu ter esse tete a tete, eu acho que todo mundo ganha. Mas eu estou pensando, estou modulando. Os cursos em arquitetura, eu sempre... penso no presencial. Inclusive, a gente fez o lançamento de um super curso, que no final desse episódio vai ter um quadro especial, que é o ArcMind, mas sempre pensando no presencial. Sempre eu acho, é uma troca. Eu acho complicado o online, assim, nesse momento. É uma troca, com certeza. Alguns módulos e você vai estudar tanto para você poder ensinar que você vai crescer, vou aprender um pouco mais. Né? Por exemplo, a gente estava esses dias viajando juntas, uma conversa com a outra, você vê que a sua dor é a mesma, a sua dúvida é a mesma, ou você acrescenta com a outra colega. Então, eu acho rico. Eu tô modulando, tô pensando. Não sei. Boa. Ô, Linda, e como que é o seu escritório? Você tem uma equipe? Tenho. Quantas pessoas colaboram com você? Como Hoje que a gente você tá divide assim. suas funções? Não, a gente tá... Eu faço toda a criação. Não consigo soltar a minha criação. Tem que ter a sua autoria, né? Aí tem uma engenheira que está se formando agora, né? Eu falo que ela é meu braço direito e esquerdo. Sua pupila. É minha pupila. E eu, quando a contratei, eu falei, eu gostaria muito que você ficasse melhor do que eu, de preferência. Eu vou tentar jogar o que eu sei e aproveita isso para você se tornar melhor que eu. Eu não quero ser insubstituível. Eu quero viajar para atender uma outra obra e alguém estar, porque já aconteceu de eu não conseguir. É o famoso dividir para multiplicar. Essa pessoa pode ser um possível parceiro, uma possível sócia, né? E assim, como a gente atende várias cidades, às vezes eu não consigo estar em outro local, né? E tenho um arquiteto e uma design. E os meninos ficam com a parte muito de maquete, aí outros fazem parte de finalizar executivo. Então, eu ainda faço desenhos técnicos, cadernos, compra. Porque como a gente faz administração de obra, a gente faz para o cliente tudo. Nossa, né? Tem toda essa parte de gestão do financeiro da obra, né? Hoje eu administro o dinheiro do meu cliente. É muita coisa. É muita coisa. Eu acompanhei a Clara Construtora por quase 2 anos. É muita assim, coisa. É muita coisa. Tinha uma época, que hoje eu não faço mais, era o cliente depositava na conta do escritório e eu administrava e prestava contas. Hoje eu não quero mais trabalhar assim. Eu prefiro que eu passe para o cliente, ele pague da conta dele. Então, por exemplo, nós vamos comprar o material da Versato. Às vezes atrasa um pouco, né? Porque o cliente está ocupado, está viajando, não tem como fazer o pagamento na hora, aí você queria ter mais agilidade. Mas eu acho que uma transparência, né? Acho que é melhor. É transparência. Né? Aí, hoje, por exemplo, vou comprar na Versato, é o que acontece. Então, eu vou passar geralmente 3 especificações. Eu não gosto de ser muito invasiva, porque eu trabalhando com dinheiro, eu tenho clientes de todos os perfis. Então, passo o mapa de cotações, coto na Versato umas 2, 3 opções e mais alguns outros fornecedores. Monto o mapa, mando para o cliente faz o acerto por ele, a gente volta para a gente, porque eu faço também a planilha orçamentária, então eu sei se eu estou estourando ou não. Se eu estou estourando no piso, esse dinheiro tem que sair de um outro lugar. Então, eu vou negociar nas esquadrias. Então, a gente vai trabalhando com isso até o final da obra, e eu trabalho até a cortina estar pendurando. Então, passo por nós todos. Que maravilha. A equipe é mais ou menos essa. E aí é claro que em algum momento eu tenho que puxar uma outra pessoa quando eu não consigo. E como que você faz o orçamento inicial daquela obra? Você dentro fez do o projeto... preliminar. Quando eu estou na fase do preliminar, eu já consigo orçar. Olha aqui. Eu fiz e não sai da sua previsão?
Tento não sair. Hoje eu consigo trabalhar... Tem que ser uma margem mínima, né? E eu não trabalho com o otimista. Porque ele vai lá e coloca um piso de R$60. Onde você vai achar esse piso de R$60? Não vai. Não vai. Só para o cliente ficar Só feliz. se ele for um e falar cerâmica que a obra, e não um porcelanato. Esses dias um cliente meu falou, minha obra estourou. Eu peguei a obra dele do meio para frente, tantos milhões lá estourou. Tá. Como que você orçou a sua obra? No metro quadrado. Eu falei, então você já orçou errado. Não se orça a obra no metro quadrado. Você se orça, eu orço em todos os itens. Então ele já começou orçando errado. Segundo, orçou porcelanato e colocou pedra. Orçou de novo errado. Então não é que você estourou seu orçamento, você orçou sua obra errada. Então, aí quando eu faço estudo de massa, vou pro preliminar, eu já consigo orçar. E aí eu já tenho uma estimativa para os armários, mais ou menos, então já faço. Pela sua experiência também, né? E você tá no dia a dia. Todo dia a dia, tá toda hora sei que vai fechando funcionar. negócios. Aí, por exemplo, se eu fecho esquadria tanto, eu sei que eu consigo ainda trabalhar menos, então geralmente eu não estouro porque eu coloco o orçamento cheio para depois negociar. Eu não coloco o orçamento negociado. E você está hoje com quantas obras? Vamos falar de projetos, mas de obras que você está tocando. Obras, acho que a gente está com umas 4 obras agora. Porque eu não consigo crescer tanto ainda, né? O escritório ainda é muito pequeno. Eu ia falar não é muito pequeno, é porque você faz tudo com cuidado. Né? É um processo muito longo, né? Você não está fazendo só obra. Isso. Você está fazendo todo o processo. Todo o processo. E tem as consultorias aos síndicos, aos investidores, que está correndo em paralelo. E edifício você já fez? Eu tava te falando, Márcia, que a Linda fala tão bem. A gente já tá aqui quase no final do programa. Oxi. E assim, parece que passou mais rápido que os outros, você não acha? E eu quero saber mais. A gente vai ter que fazer mais. Eu fico feliz. A gente vai ter que fazer mais encontros. Fico feliz. Muita Linda, coisa que você trabalha. É bem coisa. complexo o seu trabalho. Bem complexo. Porque a gente faz a consultoria, né? Por exemplo, vocês vão comprar um investimento e querem desenvolver um residencial. Então, vocês têm que perguntar para mim, Linda, posso comprar? Vai dar o quê? Então, fora as obras, tem que fazer toda essa consultoria, que é um processo de 1 ano, né? Para acompanhar cada um. E eu imagino quantos desafios você passou. Gostaria que você... A gente tem vários ouvintes, novos profissionais que estão se formando também. Qual conselho você daria para quem está pensando em entrar no seu segmento? Enfim, conta um pouquinho, compartilhe um pouquinho de toda essa experiência com a gente. Eu acho que eu falaria o que uma orientadora falou lá na Brookfield para mim. Entre na obra. Se você desenvolve um projeto, vá para a obra. Se você faz obra, vai para o departamento de projetos. Porque é essa troca. Porque dependendo, você desenvolve um projeto não execuível. Uhum. E quem é de obra, ele não entende. Quem é de obra acha que é só um projetinho, não, faz de novo, Então, eu acho que quem é de obra, ele tem que entender como funciona uma legalização, uma aprovação, um desenvolvimento de produto, um executivo. Porque eles têm a tendência de achar que é só um projetinho. E quem está no projeto tem que ir para a obra. Porque ele desenvolve um projeto que na hora que vai chegar na obra, não vai funcionar. Ele não vai conseguir ver o todo. Eu falo muito para minha estagiária, vai para a obra. É na obra que você vai ver. Vai para um dia de concretagem na obra, para você ver a loucura que é você segurando a forma, o concreto despejando, o cara falando que se pode chegar um caminhão rápido. Eu escutei eu escutei muito isso. Vai para o canteiro de obra. Vai para o canteiro. Com o FGMF. Eles defendem muito isso, muito, assim, tipo, e já soluciona ali. Ele consegue, ele tá na obra e já consegue solucionar. E é rápido, ele tem que resolver rápido ou dar um jeito de conversar com alguém para resolver rápido, porque não tem tempo. Então, eu falo que o melhor dia é o dia da concretagem, porque é um caos. E você tem que resolver rápido, né? Então, seria essa dica. E para quem está estudando, esses dias eu fiz uma entrevista para a faculdade, foi divertido para eu lembrar, né? Para quem está estudando, estagie rápido. Parece que as escolas estão falando para estagiar no último ano, eu acho muito pouco. Então, 2, 3 anos de estágio, sabe? A gente tinha, lembra, que era as o escolas empresário que influenciando, sombra. Então, porque a gente empresário falou sobre sombra? isso. Tinha. Como é que é Na isso? Brookfield tinha empresário sombra. A gente recebia os meninos, eles ficavam com a gente 1 semana. Ai, e que eles bonito. acompanhavam para ver como era o nosso dia a dia. Para ver se é isso mesmo que ele quer. Porque nossa área é muito grande, né? Aí eles ficavam com os meninos 1 semana. Então, eu falo para todo mundo, estagie cedo. E lembrei, quando a gente foi falando aqui, quando eu era estagiária lá no Madrid, nossa, eu sofri tanto. Chegou um dia, eu acompanhava todas as obras, não sei quantas.
E aí um dia um proprietário me enlouqueceu, eu era muito novinha, né? Aí você tem medo de falar não, tipo assim, hoje eu não tô nem aí pra falar não. Não é libertador. Na última empresa eles falavam, ela é a moça do não. E aí chegou, que eu tinha um aterro máximo, né, no condomínio, não me lembro qual era. E aí o proprietário, não, linda, deixa eu trazer mais caminhão de terra, não sei o que, ele foi me pressionando, eu falei, entra. Quando eu vi, gente, o aterro ficou gigante, ou seja, ele passou do que poderia a legislação dentro do condomínio e ele me pressionou. Então, se eu tivesse mais escaldada de obra, se eu tivesse acompanhando os pedreiros, os proprietários, eu teria coragem mais de falar não. E aí o meu chefe, eu quase morri no outro dia, eu cheguei em casa chorando, que desespero. Aí meu chefe falou, linda, você está na hora de errar. Aí, o que você pode errar? Você está estagiando. Nossa, que patrão bom. Foi maravilhoso. Mas e ele falou, linda, aí ele falou falou. outra coisa, esse erro você não comete mais, porque você já aprendeu. Que benção. E todos os profissionais que passaram aqui têm reclamado dessa questão dos estágios, né? Nossa, porque então, agora você não pode nem passar serviço para eles. Você acabou de falar que as escolas estão incentivando a fazer estágio só no final, último. Como que você vai Na verdade, no... a escola exige o estágio no último ano. Mas então, por isso que eles vão só para o último ano. Mas sabe o que eles estão pedindo? Para eles estudarem. Não, você fica só estudando. Gente... Eu estudei desde o primeiro ano de faculdade, eu estava no estágio. É no estágio que a você prática vai faz toda a diferença. Teve um profissional que eu entrevistei que falou que saiu da faculdade, assim, nossa, tipo, de ouvir, assim, que sai sem saber, inclusive, até um detalhamento. Então, é na legal prática. Do estágio é você poder escolher os escritórios para você variar. Por exemplo, eu trabalhei em escritório de arquitetura, que mexia com casas de madeira, com estrutura de madeira, então todo detalhamento de castilharia de madeira, imagina aquele tempo a gente fazia. Eu trabalhei num escritório de paisagismo, eu trabalhei nos seguidores da Brasil Arquitetura, então era com a Lina Bobardi, né? E assim foi, entendeu? Eu fui cada ano da faculdade eu peguei um estágio diferente. Aí você escolhe. Você escolhe qual é a sua cara. Eu gostei dessa área. Identifiquei mais. Porque aqui você pode pegar uma arquitetura de interiores, pode pegar uma arquitetura bruta, pode pegar uma gestão de obra, não é? Aí você vai estagiando nas diversas áreas. Aí os meninos, eles não estagiam, eles formam e querem ganhar o piso. Como assim, se você não sabe nada? Né? E para os arquitetos recém-formados, eu falaria para eles mergulharem um pouco nos orçamentos de obras. Se ele mergulhar mais no orçamento de obras, ele vai fechar mais projetos. Porque os clientes hoje perguntam quanto que a obra dele vai ficar. E aí alguns não conseguem calcular. Aí eles vão ter que aprender com a professora Linda Bárbara. Talvez, né? Fica essa deixa, adorei. A gente vai lançar um curso. Porque quem que vai ensinar isso? Vamos lançar um curso agora. Aí, ó, tá vendo? Empacotando outro curso. Minha querida, muito feliz em te receber aqui. Tô muito feliz muito também. Conteúdo, né? Bacana, muito conteúdo bacana. Eu tô muito honrada pelo convite de vocês, porque eu acompanho o trabalho de cada uma e é muito rico. Tô bem feliz. E nós adoramos, porque você trouxe muita coisa inédita aqui para discussão e para mexer mais ainda com a nossa cabeça e abrir os horizontes de todo mundo. Exatamente, eu acho que é isso, abrir os horizontes para a gente tem muita área, né? Muita. A gente tem muita área e acaba ficando... Deixa eu pincelar mais uma área. Licitação. Existe licitação onde os arquitetos e os engenheiros podem disponibilizar os projetos para deles. Então, eles podem desenvolver projeto para órgão público. Então, é um outro lugar que ninguém trabalha. Não, tem muitos segmentos. A gente já fez uma matéria, eu acho que foi, não sei se foi no Mas a licitação é clara, é transparente? É clara, é transparente. Eu tenho alguns colegas que trabalham já. A gente deve começar a trabalhar na licitação também. E eles ganham as licitações? Ganham. Aí tem que apresentar todo o orçamento, tudo pronto. Bacana. Pois é, gente, chegamos ao fim de mais uma temporada. Grande temporada. A Márcia foi ótima. Eu tô achando que a Márcia vai assumir meu lugar aqui. Parece. ninguém substitui a Daiane Lorenzetti, gente. Mas eu acho que brilho eu acho que a gente vai criar algum plano, porque essa temporada... Teve muita sintonia, todas as temporadas, todos os episódios que a gente fez, foi incrível, mas essa temporada foi tão leve, foi uma sintonia gostosa. Ótima, foi mesmo, foi muito bom Obrigada. Linda, parabéns, obrigada por sua presença, que seja a primeira de várias. Obrigada e parabéns pelo programa de vocês duas, tá bom? E Márcia, obrigada. Continuamos, seguimos com vários projetos. No final do ano nós temos um Get Together, um especial de final de 2 anos, então continue com a gente, que a gente ainda tem mais
uma temporada e a última, que é a temporada especial. Mas antes da gente finalizar, lógico, vamos chamar nossos super parceiros que fazem o EARCcast acontecer. O EARCcast é um oferecimento Ventura Casa, Versato Acabamentos, Sona Automação, Paoli Tecnologia para a Cozinha, Vitrali Design e Casulo Guarda Tudo. Muito bom. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente, pela audiência gente. e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.